Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que tenham tido uma boa semana, porque agora, a gente começa a fazer as nossas discussões sobre outros elementos da arte literária e, na verdade, de quase todas as artes. Primeira coisa, a gente estudou um pouco da função social da arte, um pouco da função cultural da arte, um pouco da função estética, entendeu que a arte literária em si, ela tem aquelas perspectivas de trazer, como antena do seu tempo a realidade para dentro do texto. A gente sabe também que a linguagem da literatura, ela é muito mais conotativa do que denotativa, que a gente pode usar diversas figuras de linguagem porque permite a fantasia, permite a ficção. Tudo isso a gente andou estudando nas nossas últimas aulas. Agora, eu vou discutir com vocês 3 conceitos que estão ali na página 13 da apostila de vocês. Apostila 2, tá? Não se percam. Então, ali, na apostila, vocês vão ver que ele está falando sobre mímese, catarse e depois verossimilhança. Eu vou começar com a mímese e eu vou dizer que eu tenho um pouco de discordância sobre a teoria utilizada pelo livro para falar de mímese. Nessa questão, eu sou uma pessoa que tem uma leitura mais clássica, mais greco-romana, assim, sobre o que é a mímese. Primeiro, a mímese no livro, e nos clássicos, na apostila de vocês e nos clássicos, diz pra gente que a mímese é uma tentativa do texto literário ou até de outras artes de recriar a realidade, de copiar coisas da realidade para dentro da arte colocada, para dentro da literatura, para dentro da escultura, para dentro da pintura. Lá na Grécia Antiga, eles pensavam a mímese como uma cópia da beleza, uma cópia da real beleza, uma cópia da realidade bela, tá? Quando eu falo real beleza, eu não estou discutindo o que a gente discute hoje sobre beleza natural, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que os gregos, quando trabalham com os conceitos de mímese, eles falam sobre uma realidade que tem que ser bela. Quando vocês pensam na Grécia, várias coisas vêm à cabeça. Provavelmente os deuses gregos, a democracia, quem sabe, ou então aquele panteão maravilhoso, com aquelas colunas imensas dando abertura para o espaço da natureza, ou até grandes estátuas que representam o corpo humano de uma forma muito bonita e tal. Então, os gregos eles criam a ideia de mímese a partir disso, a partir dessa perspectiva de beleza, a partir de aproveitar o espaço, inclusive para reproduzir a natureza dentro da obra de arte. Então é aí que a gente vê os conceitos da mímese nascendo, é aí que a gente vê os conceitos de cópia da beleza da realidade. Ao longo da história, e eu já falei para vocês em alguns vídeos, que a gente muda muito a nossa perspectiva a partir da Idade Moderna, que vai se plantear no mundo ali no século XIX, vai chegar no Brasil no final do século XIX, início do século XX. Então, aí a gente vê que essa nova concepção moderna da mímese tem a ver com tentar retratar a natureza, tentar retratar a verdade, tentar retratar a realidade dentro da literatura, tá? Então, assim, quando a gente fala em realidade, a gente está falando de tentar trazer coisas que são palpáveis. Então, às vezes, descrições de rosto, às vezes, descrições de atitudes, de ação, às vezes, descrições de uma rua, descrições de uma sala, coisas que a gente vê que fazem parte da nossa realidade e que são reproduzidas dentro de textos literários. Então, isso é mímese, é a cópia da natureza humana, a cópia da natureza existente, certo? Então, esse é um primeiro conceito que a gente tem quando a gente fala sobre a arte literária. Outro conceito que a gente tem ali nessa parte da apostila é a catarse. A catarse, gente, o livro, a apostila de vocês,
descreve a catarse de um jeito que eu gosto muito, né? Ela fala que a catarse tem a ver com quando a gente sente o que um personagem ou, né, um filme muito triste acaba e a gente chora, ou a gente vê lá uma cena que a gente começa a se sentir mal. Então a catarse, na verdade, ela é uma espécie de acesso às nossas emoções. Sabe aquilo que eu falei sobre a literatura ter uma função de tirar a gente da nossa zona de conforto? O papel de tirar a gente da nossa zona de conforto muitas vezes é a catarse. A catarse por si, quando a gente pensa em catarse, a gente pensa, né, nas teorias freudianas do final do século XIX e até mesmo nas próprias leituras greco-romanas sobre sentir-se emocionado coletivamente por algo, né? As pessoas cartaceiam as suas emoções, colocam para fora. As grandes touradas na Espanha, por exemplo, elas trazem isso da catarse emotiva, da gente soltar para fora a nossa raiva, nosso ódio, né? Não que eu tenha algum acordo com as touradas, não estou falando disso, estou falando do efeito que isso acontece. Ou então aqui, jogo de futebol, né? Aquela ideia da união coletiva de pessoas, em que as pessoas vão soltando as suas raivas e gritam pelos seus times, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Ou então até no Big Brother, que aí acho que é o exemplo mais próximo, né? As pessoas brigarem porque um tal personagem, tal participante é isso, tal participante é aquilo. Então a catarse, ela tem essa capacidade de fazer com que nós coloquemos para fora, deixemos transparecer, deixemos transbordar as nossas emoções motivados por uma obra de arte. E aí, como eu já falei para vocês, a catarse ela não existe só em obra de arte, né? Eu até brinco muito que a catarse ela pode ser vista como um copo cheio d'água, que quando a gente bota os últimos pinguinhos, vaza toda a água, né? Então a catarse, às vezes, a gente está lendo um texto e aquele texto vai dando uns nervos, vai deixando a gente nervoso e faz mal, a gente larga o texto. Isso acontece também no filme, né? A gente às vezes está lendo um texto, chora, porque leu um texto muito emocionante, que nos tocou muito. Eu tenho uma história de um aluno uma vez que alguns anos atrás brigou comigo, ficou sem falar comigo um dia inteiro, porque quando ele terminou de fazer a leitura do livro que eu tinha proposto como leitura obrigatória, é um livro que chama Olga, do Fernando Moraes, ele chorou muito e não conseguiu dormir. E aí ele ficou sem falar comigo o dia inteiro. O que aconteceu? Ele sofreu uma catarse, né? Ele foi influenciado pela leitura dele, ele acabou se deixando levar. Chorou e não conseguiu dormir. Confesso para vocês que quando eu tinha 15 anos e li esse livro aconteceu a mesma coisa. Tava lá no meu quarto lendo, chorei, a mãe veio correndo da cozinha para saber o que cargas d'água estava acontecendo comigo, e eu estava em prantos no quarto. Então essa é a catarse, tá? A gente pode ver ela acontecer na literatura, na música, no cinema, tá? Nas artes visuais. Tem uma escritora portuguesa que eu gosto muito, se vocês quiserem acessar depois, eu posso colocar o link de exemplo para vocês, que é a Matilde Campilho, e ela fala que teve um momento da vida dela que ela foi visitar um museu e ela era jovenzinha, não tinha muita experiência. E aí ela entrou no museu assim, entrou em choque com um quadro gigante, assim, que ela ficou completamente deslumbrada com o que ela viu e ela não conseguia ter palavras, ela não conseguia justificar aquilo que ela sentia, porque aquele quadro causa uma catarse. Eu vou mandar esse link para vocês assistirem ao programa, é lindíssimo o programa, acho que vocês vão gostar. E então ela dá essa experiência, que é essa experiência do choque emocional, do choque de quanto a gente pode se tocar e sair da nossa zona de conforto quando a gente passa pelo processo catártico da literatura ou de alguma outra obra de arte, certo?
E continuando, quando a gente tem ali por último, na página 13, verossimilhança. A verossimilhança, ela se confunde um pouco com a mímese. E aí eu quero abrir um parênteses. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que eu disse assim, olha, o livro tem um conceito de mímese que eu discordo um pouco, que ele fala, né, que a mímese é uma tentativa de reproduzir a realidade. E eu digo que eu prefiro os clássicos quando eles dizem que a mímese é uma tentativa de reproduzir a beleza da realidade. Porque a verossimilhança é um conceito de tentativa de reproduzir a realidade também, tá? Por quê? Verossimilhança. Então vamos pensar essa palavra, né? A gente separa o prefixo vero, que é verdade, veracidade, de semelhança. Então é uma semelhança com a verdade. Então ali a gente vai ter uma coisa que parece muito com a mímese. Por isso que eu vou continuar defendendo que a mímese é aquilo que os nossos clássicos diziam. Por quê? A verossimilhança é uma tentativa de aproximar a coerência textual, tá? Que o texto faça sentido de fato, que o texto possa ser lido e reconhecido como real. E a verossimilhança, ela tem dois pontos. Primeiro, ela tem a verossimilhança externa, que é quando escritores se propõem a reproduzir a realidade dentro do seu livro, tá? Que é quando o escritor se propõe a usar bastante descrições, bastante adjetivos, advérbios, para mostrar muito bem como é um lugar, como é um personagem, como é um país. Então, tentar mostrar essa realidade o máximo possível. Mas a gente não pode dizer que a verossimilhança é uma cópia, porque ela não é. A verossimilhança, ela é uma tentativa de se aproximar à realidade. Até porque, quando a gente fala em o que é real, a gente também está falando sobre o que um olhar olha como real. Não estou dizendo que a realidade tem a ver com o ponto de vista ou que tenho a minha verdade. Não é bem assim. A realidade está aí, né? Não, na minha vida não existe ninguém que passa fome no Brasil. Lá, isso não existe. Na minha realidade isso não existe. Mas é uma verdade. E eu não estou questionando esses princípios. Eu estou questionando, eu estou mostrando para vocês que existe a possibilidade de um escritor, ao falar da realidade, acabar lançando o seu próprio olhar. Então, na verossimilhança, por exemplo, eu gosto de fazer esse exercício em aula, infelizmente a gente não pode, mas se vocês fossem descrever a professora, vocês iam descrever um com uma característica X, o outro pensando na outra característica Y, e assim a gente ia vendo cada percepção, e provavelmente todas seriam verdades, né? Ah, Camila é alta, loira, de olho claro e usa óculos. Aí um outro colega ia começar a dizer assim, a Camila é alta, tem um monte de tatuagem e é professora. Todas essas são verdades, só que a gente sempre parte de um ponto de vista diferente. Por isso que não é uma cópia da realidade, é uma semelhança da realidade. Então a verossimilhança externa é essa quando o autor precisa, né, sente a necessidade de mostrar a realidade tal como ela é. Isso é muito comum, gente, esse tipo de literatura é muito comum no final do século XIX. Vocês vão estudar ainda no final desse ano uma coisa chamada realismo? Mentira, no segundo ano, não é no final desse ano. No segundo ano vocês vão estudar o realismo e vocês vão ver que os realistas buscam a semelhança com a verdade, a semelhança com o real. Pois muito bem, depois da verossimilhança externa, a gente tem a verossimilhança interna. E essa, gente, ela é muito do talento, né? Da possibilidade de um escritor convencer a gente, por exemplo, de que existe um bruxo que tem uma varinha e mora em Hogwarts. A gente tem uma saga gigante, tá? De um bruxinho e seus amigos que vivem grandes aventuras
E grande parte de nós leu esse livro, gosta desse livro. Eu tenho alunos que me perguntam de qual das casas que eu sou, né? O que eu quero dizer com isso? A Rowling, quando ela produz Harry Potter, ela convence a gente de que aquele mundo que ela criou existe, nem que seja no nosso mundo da fantasia. Por quê? Porque ela consegue ter coerência no que ela fala. Por mais louco que pareça jogar quadribol, e o quadribol não existe, existem as regras que ela descreve pra gente. As cenas do quadribol, a briga por causa do quadribol, o que faz com que a gente olhe e pense assim, poxa, que massa, tá inserido naquela realidade. Um autor que faz uma verossimilhança interna com qualidade, ele capacita a gente de olhar para o mundo dele e não desconfiar daquele mundo. De olhar para o mundo que ele criou e ficar entrando naquela realidade e quando vê a gente está lá dentro. Daí no final não tem nada de real. Só que ele costurou tão bem a história que parece real. Então isso é o que diferencia a verossimilhança externa da interna. A externa é, eu lancei o meu olhar para fora, olhei o mundo tal como ele é e tentei reproduzi-lo na minha obra. A interna é quando eu olho para a minha criatividade, crio um outro mundo e escrevo de forma tão bem feita e tão coerente que o meu mundo passa a ser uma realidade para o meu leitor quando ele está lendo. E claro, isso não funciona só para literatura. É só a gente pensar assim, ó, quantos fãs de Star Wars que vocês conhecem? Né? Quantidade de gente que vê Star Wars. Aquilo não é o mundo real. Só que ele vai reproduzir tão bem aquele mundo que a gente se apega a ele. Então, o mundo da fantasia, da ficção científica, dos contos de fadas, né? Ou então aquelas dos contos infantis, da ideia de ficções que a gente leu, como o próprio Pequeno Príncipe, por exemplo, faz com que a gente associe mundos muito bem criados, né? Que são mundos de uma verossimilhança interna. Então, essa é a diferença que a gente vê entre as verossimilhanças. Para a gente poder ir finalizando e costurando essa aula, lá na página 14, vocês têm algumas figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem é a metáfora, é a comparação, a metonímia, a ironia e o eufemismo. Só que nessa aula agora eu vou falar de uma dessas figuras de linguagem, que é a metáfora. Né? A gente sabe, a gente conversou que a literatura tem essa coisa, né, de usar muitas figuras de linguagem, e quando a gente faz o uso de muitas das figuras de linguagem, a gente consegue perceber que dentro das figuras, a mais usada é a metáfora, tá? Por quê? A metáfora é quando eu substituo palavras, termos, frases e até um livro inteiro. Eu substituo uma coisa pela outra, com um significado muito parecido e que cria imagens muito parecidas. Então, quando eu falo assim, ó, ela tem uns olhos de verde mar. A gente sabe que dentro do olho da criatura lá não tem um mar verde. Mas eu estou eu estou substituindo aquela característica de um olho claro, bem brilhante, como verde mar. Isso é uma metáfora. E quando eu falo de verossimilhança, por exemplo, eu falo exatamente do bom uso de metáforas. Porque quando a gente cria mundos fantásticos, eles normalmente, para pegar o leitor, fazer com que o leitor tenha ânsia de ler, ele vai tentar metaforizar a vida. Eu tenho um livro que eu gosto muito, de um escritor colombiano, que chama 100 Anos de Solidão. Esse livro conta a história de uma família numa cidade bem pequenininha na Colômbia. Esse livro, inclusive, foi o primeiro ganhador de Nobel da história da literatura latino-americana. Desculpa, gente. E aí, quando a gente está lendo,
a gente não consegue acreditar nas loucuras que acontecem com aquela família. Mas a verdade é que esse escritor consegue transformar a realidade em tantas metáforas que ao longo da leitura tu vai pensando, meu Deus, parece uma coisa que eu vi em tal lugar. Gente, esse assassinato coletivo, o que tem a ver? E aí ele costurou tão bem que na verdade a gente viu cheio de metáforas da vida cotidiana. Assim como em Harry Potter. Quando eu falo, Harry Potter é uma verossimilhança interna, porque a Rowling conseguiu criar um mundo fantástico, maravilhoso, sem furos, mas ela também conseguiu criar aquela coisa do crescimento dos adolescentes juntos, das suas crises com a vida adolescente, das suas crises com as autoridades, tá bom? Então, eu vou fechar hoje essa aula, vai ter exercício no plural e a gente vai conversando durante a semana. Fiquem ligados aqui na plural para vocês poderem acompanhar direitinho os exercícios e também o vídeo que eu prometi ali para vocês verem as definições de catarse literária que a Matilde Campilli propõe, tá bom? Beijo!